Olá, meus queridos amigos, a esquerda foi às ruas bombaram sim, deu bastante gente, e tudo isso é sintoma não só do fracasso do governo Bolsonaro, mas do muito possível inferno que nos aguarda para os próximos anos. Entendam tudo nesse vídeo, vou analisar essa manifestação dos caras, vou comentar com vocês se é moral ou imoral organizar manifestações e aglomerar em meio a uma pandemia, e vou trazer as minhas impressões novamente sobre o futuro que vem pintando nessas eleições de 2022. Roda a vinheta. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e clique no sininho. Faça essas duas coisas para ter material de qualidade novamente. É missão nossa nesse período tenebroso, onde retardados bolsonaristas e essa massa de lulas livres ficam aí se enfrentando, formar boas lideranças e ter pessoas conscientes que entendam o cenário político brasileiro e possam, enfim, construir o Brasil livre que hoje em dia está cada vez mais distante. Mas vamos lá, meus queridos amigos, olha só. Rolou o famoso 29M, tá? 29 de maio, manifestações que a esquerda organizou de enfrentamento ao Bolsonaro, mas também de afirmação dos próprios valores. Você vai falar, não entendi, Renan, por que você está comentando? Vou ser bem direto aqui, tá? Toda manifestação que tem como tema o enfrentamento a alguém, por exemplo, as manifestações nossas pelo Fora Dilma, as próprias manifestações que a esquerda organizou pelo Fora Temer, além de se confrontarem com essa figura política, que é bem óbvia no nome da manifestação, tipo Fora Bolsonaro, ela também afirma os valores daqueles que estão se manifestando. Então, nas nossas manifestações, a gente tratava, por exemplo, de privatizações, de combate à corrupção, de operação Lava Jato, de redução daquele Estado gigante, mastodôntico que o PT defendia. Então, havia um conjunto de valores que estavam impregnados no discurso dos manifestantes, que se espraiava ali naquela manifestação, e isso acontece aqui também. A forma de se expressar politicamente da esquerda, seus respectivos valores, sua linguagem política, suas proposições começam a fazer parte da manifestação. E por isso que a manifestação é tão importante. Porque mais do que combater o Bolsonaro, ela afirma os valores daqueles que estão lá. E aquilo se transforma na criação de novos quadros políticos, aquilo se transforma na criação de temas para uma determinada campanha política, ou seja, cria-se uma cultura política. E você vai falar, tá, tô entendendo agora, então o que você tá falando é que isso aqui pode ser um renascimento da esquerda do Brasil? Eu vou falar que sim, meus amigos. Como pode, isso o Kim comentou no debate com aquela vergonha em forma de ser humano chamado Qual é a Culpa Ana, como pode uma esquerda que tava na lona em 2016, 2017, 2018, desacreditada, humilhada, com suas teses absolutamente fora do debate público, tá completamente de volta no jogo, organizando manifestações, sendo trend, com pessoas que eram liberais ou até do campo da direita, indo nas manifestações deles, fazendo defesa pública deles. Como pode isso ter acontecido? Para reverter um desastre político que foi todo o sofrimento que a esquerda passou com a queda deles, com a queda da Dilma, com a Operação Lava Jato, apenas outro desastre de igual tamanho e proporção para fazer eles ressurgirem. E esse desastre tem nome e sobrenome, é o Jair Bolsonaro. A manifestação que não foi pequena que aconteceu no último sábado, ela foi causada pelo Bolsonaro. E o fato das pessoas estarem afirmando valores de esquerda numa manifestação, e isso está se espalhando para o restante da sociedade, é consequência do fracasso político, moral, econômico, fracasso em todos os campos que representa esse governo. Porque sim, ao Bolsonaro assumir a liderança do processo histórico, que começou com as manifestações que nós tocamos, e ele assumiu aquilo lá por 2018, tudo deu errado, tudo deu errado. O fracasso da direita brasileira está dado, e não dá pra gente negar mais, não dá pra gente fingir que não é realidade. É realidade, a direita fracassou, a direita chegou ao poder, a direita fracassou. Essa geração nossa, que inclui a gente, pessoal do Novo, pessoal dos bolsonaristas aí, essa geração deu errado. Um ou outro vai se salvar. É o caso do Kim, é o caso nós do MBL, é o caso de um ou outro parlamentar ali do Partido Novo. De resto, já era. É um fracasso histórico, é um fracasso geracional, e a gente vai ter que dormir com os livros de história contando isso. Se você quer, novamente, uma prova do fracasso do governo Bolsonaro, a prova está aí, com essa manifestação, que eu repito, foi maior do que as manifestações bolsonaristas acontecidas aí no 1º de maio, e ela foi muito representativa. E agora eu vou entrar em alguns detalhes que eu acho importante mencionar. Primeiro detalhe, tá? O fato do Lula não ter divulgado as manifestações. E isso tem, vamos dizer, isso é sintomático de algo bem interessante, que é o fato do Lula não querer manifestações fora Bolsonaro, e dois, ele não querer vincular a manifestação a ele,
ainda que muita gente estivesse lá na manifestação pedindo a volta do Lula e houvesse um certo tipo de culto ao Lula. Tá? Ele não quer, que o Bolsonaro caia, ele não quer que haja um movimento de impeachment porque ele precisa que o Bolsonaro vá para o segundo turno, e isso eu já expliquei para vocês. O Lula quer o Bolsonaro no segundo turno porque ele derrota o Bolsonaro com certa facilidade, e eu vou falar para vocês, vai ser de lavada se tiver Lula e Bolsonaro no segundo turno. O Sudeste, em grande parte, vai votar no Lula. Lula vai ganhar no estado de São Paulo do Bolsonaro. Eu repito, é isso, se eles forem para o segundo turno, Lula ganha até no estado de São Paulo, além de dar uma lavada no Nordeste. Então vai ser meio que lavada, tá? Então Lula quer o Bolsonaro lá, e o Lula não quer se vincular porque ele está tentando passar a imagem de um cara ponderado de centro. Então deixa pro Boulos, deixa, vamos dizer, para a esquerda um pouco mais extremada brilhar, gerar militância, gerar público, criar novos quadros ali na manifestação, enquanto ele fica impávido, plácido, conversando com o Fernando Henrique Cardoso e dando a entender para os mercados, inclusive, que ele é um cara de centro, sendo elogiado por conta disso. Mas não para por aí, né? Outro ponto interessante foi a cobertura da imprensa. Alguns veículos de imprensa que criticavam duramente o bolsonarismo por organizar manifestações em meio à pandemia, simplesmente se calaram, né? O Estadão não deu capa para a manifestação, vários jornalistas não cobriram, e dentro do meio jornalístico houve uma grande briga, porque muitos jornalistas falam, não, essa manifestação era necessária, essa manifestação era fundamental, vocês precisavam cobrir, porque obviamente são jornalistas de esquerda e eles estão vibrando com a manifestação e estão vibrando com o óbvio retorno à esquerda. Eu não quero que vocês aqui caiam naquela esparrela de achar que nossa imprensa não tem lado. Nossa imprensa tem lado, nossa imprensa é petista, é psolista. A nossa imprensa, ela é de esquerda. Então esse momento, né, esse ato que aconteceu no último fim de semana faz essa imprensa borbulhar de alegria. E ela borbulha de alegria e age e reage dessa forma e começa a brigar entre si com jornalistas e com veículos de imprensa que não estão cobrindo como eles gostariam que cobrissem, porque para eles, veja só, essa história de pandemia e aglomeração pode ser relativizada se você estiver enfrentando o monstro fascista Bolsonaro. Ou seja, critérios objetivos no julgamento do espalhamento ou do grau de contaminação da pandemia ficam de lado e entram e são relativizados e entram, vamos dizer, numa espécie de um julgamento moral, não mais científico, porque passa a ser válido fazer manifestação e aglomerar contra o Bolsonaro, mas não é válido fazer manifestação e aglomerar se você for a favor do Bolsonaro. E aí entra aquela questão dos dois pesos e duas medidas que alguns veículos jornalísticos não vão aceitar e outros aceitam, porque vamos falar a verdade, eles sempre vão aceitar. Porque essa turma nunca foi, sou fã da ciência, viva a ciência, não tem porra nenhuma. Essa turma, se for terraplanista pra falar de, olha, veja só, sexo biológico é uma ficção, eu posso escolher meu... Eles vão entrar nessa bagaça. Se for pra fazer terraplanismo econômico, eles vão fazer. Eles fazem terraplanismo histórico com Cuba, fazem terraplanismo político e terraplanismo de direitos humanos com a Venezuela. Você acha que eles não vão fazer agora com a pandemia? Óbvio que vão. Mas agora eu vou também falar algo polêmico que você não vai gostar da minha opinião. Você não vai curtir o que eu vou falar agora. Tá? É uma opinião que o professor Ricardo externou no Twitter, que eu acho bem interessante, porque é o fato seguinte, nós estamos vivendo uma pandemia onde as pessoas simplesmente não estão fazendo o distanciamento social como deveria, e há muito tempo. As pessoas estão trabalhando, estão pegando metrô, estão pegando ônibus. E o fato é, só tem um cara organizando manifestações e tomando as ruas, que é o Bolsonaro, criando uma falsa sensação de apoio, porque as manifestações não são grandes, manifestações de apoio a ele. E num cenário onde tá todo mundo sendo hipócrita, a esquerda falou, é o seguinte, então eu vou pra rua mesmo e dane-se, e é o seguinte, se me julguem. E é fácil julgar eles, porque os jornalistas a favor vão ficar lá a favor. Então, vamos dizer que o julgamento não será tão grave, tão duro quanto o julgamento com o gado, né? E eles estão indo pra rua e na prática o que eles estão falando é, o jogo está aberto. Entendam algo, meus queridos amigos. Certas coisas que eram, ano passado, especialmente quando o Trump era presidente, certas coisas que eram sagradas e, vamos dizer assim, o jornalismo e o consenso não queria atacar. Por exemplo, quando o próprio Trump falava da questão da interferência chinesa no vírus, no surgimento ali da pandemia, numa interferência política, o vírus ter sido criado em laboratório, isso começa a ser relativizado pelo Biden agora, que agora já, a China tem que se explicar, ou seja, atacar a China ou ir de encontro, vamos dizer, aos interesses chineses, passa a ser, vamos dizer, aceitável por parte do jornalismo agora que você tem um democrata no poder. E certas coisas, como por exemplo aglomerar, que eu volto a repetir, foi relativizado agora por grande parte do jornalismo, passam a ser aceitáveis se você está combatendo o Bolsonaro, entendeu? Essa mudança, essa reformulação
na cabeça dos formadores de opinião, vai dar espaço para que a esquerda vá para a rua. E assim, a esquerda está indo para a rua e aqui a gente não se iluda, ela ganha força política e o Bolsonaro tem um dano político. O dano político, inclusive, foi percebido por eles, né? O Eduardo Bolsonaro correu pro Twitter e já tá falando que a manifestação foi pequena e ele tá mentindo. O Eduardo Bolsonaro mente e não só ele. Veja esse tweet do Felipe G. Martins, tá? Olha só, tá aí na tela e você pode perceber por esse tweet, pela fala dele, que ele está desesperado com duas coisas. Um, com o tamanho das manifestações, que ele fica tentando inventar na loucura dele, que foi menor. E dois, com a ideia de terceira via, porque ele quer provocar, então a terceira via não vai pra rua, né? A terceira via não tem tamanho, não vai. Por quê? Porque a preocupação deles, obviamente, é não ir pro segundo turno, e eles sabem que a situação do Bolsonaro é extremamente ruim. E eles saíram todo cagados dessa manifestação da esquerda, né? Eles estão vendo um movimento de impeachment contra o Bolsonaro tomar um corpo e justamente por um tipo de adversário que, se é fácil de lidar, que é o adversário de esquerda, ele consegue rotular, ele consegue operar. Dois, ele sabe que esses caras têm apoio, vamos dizer, quase que institucional de formadores de opinião e da esquerda. Então, eu vou falar um negócio, eu não censuro a esquerda por sair às ruas, mas eu censuro a esquerda por adotar esse discurso, que é um discurso malandro. Não venham me falar que esse discurso não é malandro, que esse discurso malandro já foi utilizado em outros momentos por vocês. Vocês relativizam as coisas se isso os beneficia, e beleza, e eu sei que o brasileiro está sendo hipócrita na pandemia, e eu entendo que é válido combater o Bolsonaro sim indo para as ruas. Isso é opinião minha, não cravo que essa é a opinião do MBL. Eu acho que é o seguinte, Bolsonaro tá indo pra rua, a gente tá na mão de um monstro, a gente tá na mão de um presidente que já fez mais de 450 mil brasileiros morrerem, é um cara que tenta dar um golpe de Estado, é um cara que destruiu, arrasou com a economia brasileira, é um cara que opera no quanto pior melhor, é um cara que comprou a imprensa, é um cara que acabou com o combate à corrupção. Esse cara, basicamente, é um mó desastre que a gente teve nos últimos 10 anos. Um desastre pior que a senhora Dilma Rousseff, que se ela destruiu a economia, esse cara tá destruindo vida mesmo, cara. É gente morrendo, é parente, amigo. Todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo conhece algum parente, ou um amigo, um conhecido que morreu nessa droga dessa pandemia. Esse cara foi o responsável por isso, tá? A gente não pode se iludir. Então o fortalecimento da esquerda nesse cenário que nós estamos vivendo é consequência do Bolsonaro e nós vamos ter que dormir com esse barulho. E a pergunta que eu deixo pra você que está nos assistindo é: e nós, a direita independente, e nós, as pessoas que não querem Lula e Bolsonaro, devemos sair às ruas? Ou você acha que não? O momento é simplesmente de se conter por conta da pandemia. Aguardo as respostas aqui nos comentários. Beijos e abraços para todos vocês.